Você acredita que Deus criou todas as coisas ou que a vida é o resultado de uma evolução natural? Será que existe alguma evidência de que Deus criou todas as coisas ou nós devemos aceitar isso apenas como se fosse um ato de fé? Se Deus criou tudo por causa do seu amor, por que existem coisas ruins acontecendo em todo lugar? Quem é o responsável pela criação? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual era o propósito de Deus quando Ele criou todas as coisas? Essas perguntas são profundas demais, não é mesmo? É por isso que no programa Está Escrito, nós vamos seguir aqui com a série Eu Creio, e o tema que nós vamos estudar hoje é Eu Creio na Criação. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você que está aqui conectado com a gente no programa Está Escrito. Olha, quero mandar um abraço para você nesse exato momento, que a graça do Senhor Jesus e a paz estejam aí contigo, onde quer que você esteja nesse instante. E aí, como é que foi o dia? Foi meio complicado? Está cansado? Você está espandongado? Você foi para a sala para assistir, mas está lutando aí com sono? Olha, resista um pouco mais, tá bom? Fica aqui comigo, porque hoje o programa é muito especial. Eu espero que a palavra de Deus fale aí o seu coração, tá bem? Nós estamos aqui no programa Está Escrito, numa nova série, a série Eu Creio. E dentro dessa série, nós inauguramos um novo quadro, que é Responde aí, pastor. Então, já que você está perguntando, já que vocês estão enviando mensagens, eu vou pedir aqui para a produção, então solta a vinheta aí, roda aí o VT, para a gente responder. O que é que tem aí? Responde aí, pastor. 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 Muito bem, eu acho que você está curioso aí também, estou curioso aqui para a gente entender quais são essas perguntas. Você pode enviar aí nas redes sociais, comentar aí no YouTube, aquilo que você quer, que a gente vai pegar e colocar aqui para responder nesse momento. Responde aí, pastor. Então vamos lá, qual que é a primeira pergunta de hoje? Vamos para a tela aqui. Vamos lá, pergunte sobre o criacionismo. Pergunta interessante. Fé e ciência podem coexistir? Será que elas andam juntas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vamos à resposta. Muito bem. Olha, a fé e a ciência não apenas podem, como elas coexistem. Como assim? Bom, veja, a ciência ela não é feita apenas de verdades absolutas. Ela também é conduzida por pressupostos que muitas vezes não podem ser verificados. Então, a ciência pressupõe uma coisa que não é um fato absoluto. Então, veja, há fé na ciência. Da mesma forma que deve haver também ciência na nossa fé. Uma coisa não anula a outra. O grande detalhe por detrás da ciência é o método para se chegar a uma observação, a uma verdade. Então, o processo metodológico está presente não apenas na ciência, mas também ele deve estar presente na fé. Olha só que interessante o que Pedro escreveu aqui na primeira carta que ele escreve, essa epístola universal, no capítulo 3, o verso 15, ele diz assim, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que interessante. O apóstolo Pedro aqui, ele está fazendo uma associação muito interessante. Nós devemos estar preparados, você e eu. Para quê? Para apresentar a razão da esperança que há em nós. Veja, a fé, ela não se baseia no absurdo, mas sim naquilo que é provável. A diferença mais significativa que a gente encontra entre fé e ciência é que a fé, ela não tem medo de postular sobre aquilo que você não pode provar.
Enquanto que a ciência, o que ela faz? Ela não consegue ir além das evidências. Acho que essa é a grande diferença. Mas em nenhum momento, ainda mais usando aqui o argumento de Pedro, a fé ela deve ser cega, baseada no absurdo. Não. Apesar de você precisar, ser necessário ter convicção, de acordo com Hebreus 11, o verso 1, a fé é a convicção dos fatos que você não vê. Veja, a gente precisa levar a fé não para a direção do absurdo, mas para a direção daquilo que é provável. O grande exemplo disso é a exortação que Paulo faz aos romanos. Olha só no capítulo 10, o verso 2, o que ele diz. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo sem entendimento. Veja, ter zelo ou fé sem você ter entendimento é você ser cego espiritualmente. A fé ela precisa repousar também em evidências. Ela precisa estar fundamentada nas coisas que são prováveis. É que o diabo, ele sempre vai estimular uma fé infantil. Você se lembra quando ele levou Jesus para o alto do templo, no pináculo do templo, e disse assim, olha, se joga daí, porque Deus vai enviar os anjos para te proteger. Veja, essa tentação do diabo, ela simplesmente é uma fé infantil. Veja, isso é tentar a Deus e não é crer em Deus. A fé, ela não se baseia no absurdo, mas naquilo que é provável. Então, dessa forma, fé e ciência, elas sempre estão atrás da mesma coisa. Elas estão procurando aquilo que é provável. Mesmo que elas usem estradas que são diferentes, elas vão acabar chegando no mesmo destino. Portanto, fé e ciência podem e certamente convivem dentro da mesma sentença, diante da mesma realidade. Acho que ficou claro, né? Bom, aqui agora a gente vai para a segunda pergunta. Vamos ver aqui a segunda pergunta. Vamos lá, diretor. Qual que é a pergunta que tem aí na tela? Se Deus criou um mundo, ele ainda o mantém? Bom, porque existe tanto desequilíbrio na natureza, talvez aqui a pergunta esteja evidenciando uma dificuldade que existe em entender a Deus como Criador e a presença do mal. Então vamos lá, vamos tentar aqui chegar a um conceito bíblico. A resposta mais objetiva aqui para essa questão profunda, por que existem coisas ruins nesse mundo que Deus criou? A resposta mais objetiva talvez esteja aqui na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Olha só o que diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja, há tanta desordem, há tanta catástrofe no mundo natural, porque ele está sob a influência nefasta, que é perniciosa, perversa, do maligno, do diabo. Aqui João diz, o mundo jaz no maligno. O que ele está querendo dizer? Que o diabo tem o controle das coisas. E como ele controla este mundo por causa do pecado, ele tem prazer em espalhar dor, espalhar sofrimento, espalhar morte. Paulo escreveu isso lá em Romanos 8, verso 20. Olha o que ele diz. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha só que interessante. A criação está sujeita, ela está cativa. Quem que fez isso? Quem que a sujeitou? Foi o diabo. O mundo jaz no maligno. Agora, olha só o que diz Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Olha só que interessante. O diabo, ele subjugou, ele sequestrou este mundo. E ele colocou em prática esse seu plano de destruição. Mas tem uma esperança por detrás disso. O verso 21 do capítulo 8 de Romanos, ele diz o seguinte: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, os dias do cativeiro da criação sofrer sobre o auspício, a dor e a influência do pecado, do diabo, desse plano nefasto, maligno, esses dias estão contados. Dentro de pouco tempo, Deus ele vai redimir a criação do cativeiro da corrupção. Por que ele pode fazer isso? Porque na cruz, Jesus alcançou o direito de destruir o pecado para sempre.
E ele vai destruir o pecado na vida das suas criaturas, mas também especialmente no contexto de toda a criação. O mal já não vai existir, não vai haver morte, dor, sofrimento. E finalmente vai se cumprir o que disse o profeta Naum. Diz assim, o mal não se levantará uma segunda vez. Lá em Naum capítulo 1, verso 9, está essa afirmação, coisa fantástica, né? Mesmo o mundo sendo mal, tanta coisa ruim, a gente tem esperança de que a criação vai ser liberta do cativeiro do pecado. Bom, tendo dito isso, espero que essa pergunta tenha sido respondida. A gente vai entrar agora no tema de hoje, que é Eu creio na criação. Vamos entender um pouquinho mais exatamente isso. Bom, a gente, quando fala sobre criação, todas as pessoas têm necessidade de saber de onde nós viemos, ou de onde a gente veio, onde eu estou, para onde eu vou. Veja, a nossa origem, ela vai determinar o nosso destino. Quem não conhece a sua origem, convive assim com um vazio existencial. Quem que eu sou? De onde que eu vim? Para onde é que estou indo? Veja, essas não são perguntas de localização, elas são perguntas de identificação, de construção de um processo de identidade. Com o questionamento da fé e a tentativa de banir Deus de todas as respostas prováveis para essas perguntas, a humanidade acabou se perdendo completamente. Veja, hoje eu quero ir com você à Bíblia para a gente entender juntamente, eu e você aqui, como essas perguntas mais importantes podem ser respondidas. Quem criou todas as coisas? Como ele criou todas as coisas? Por que ele criou todas as coisas? E para quem que ele criou todas essas coisas? São perguntas muito importantes, a gente vai respondendo aqui uma a uma. A primeira delas, quem criou todas as coisas? Será que foi o Pai? Ele que é o Criador? Será que foi o Filho? Será que foi o Espírito Santo? Vamos tentar entender um pouquinho? Vamos passo a passo, compreendendo um a um? Então vamos aqui primeiro analisar o Pai como o Criador. Eu quero convidar você a ir aqui comigo à Bíblia, no livro do Gênesis, lá no começo, primeira sentença da Bíblia, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a Bíblia já começa dizendo que o Pai, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas. Essa é uma informação que vai se repetir em Isaías, capítulo 37, o verso 16. Na verdade, existem muitos versos, eu escolhi esse daqui, Isaías 37, 16. Diz assim, o Senhor dos Exércitos, olha que coisa interessante, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Veja, o Pai é identificado na Bíblia como sendo o Criador de todas as coisas, não só desse planeta, mas do universo. Mas será que Ele é o único que é responsável pela criação? Quando a gente vai aqui no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 1, do verso 1 ao 3, a gente percebe que o Filho, ele também é criador. Olha só o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Cristo, ele é Deus e mais do que isso, ele é Criador. É o que João fala aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora, olha que interessante. Colossenses, Paulo vai ter uma visão parecida com a do apóstolo João. Colossenses 1,16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nele, em Cristo, nos céus e sobre a terra. Veja, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que Paulo aqui está declarando diretamente que o Deus que criou todas as coisas fez isso por meio de Jesus. Efésios 3,9 traz também essa informação. Veja, como que a gente pode entender isso? Olha, o Pai, ele é o autor da criação. O Filho, ele é o fundamento. Nele, o Pai cria
nele, o Pai cria através de Cristo. Mas será que só os dois são os entes da divindade que estão presentes no ato da criação? Claro que não. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente percebe que o Espírito também é apresentado como Criador. Lá no começo da Bíblia, já diz assim, olha, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que coisa extraordinária, né? Essa é a informação bíblica que vai se repetindo. O Espírito de Deus, ele também está presente na criação. Jó 33:4 diz assim, o Espírito de Deus me fez. Jó está dizendo isso, ele entendia isso. O Espírito de Deus me fez, ele foi o meu Criador. E o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Como é que ele fez isso? Olha só que interessante. Salmo 33, o verso 6, ajuda a entender essa questão. Como é que o Espírito nos fez? Diz assim o texto, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ou seja, a palavra poderosa de Deus que age criando é o Espírito de Deus. Voltando para o livro de Jó, capítulo 26, o verso 13, diz assim, pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Vamos entender agora um pouco melhor. Veja, o Pai é o autor da criação. O Filho, ele é o fundamento da criação. Nele foram feitas todas as coisas. E quem é o Espírito? O Espírito é o agente da criação. Tudo é feito pelo poder do Espírito. Ou seja, quando você olha para a criação, não dá para você separar a função do Pai, do Filho e do Espírito. Eles estão entrelaçados nesse ato de criar. E agora vamos a uma segunda pergunta. Então, como é que foi que ele criou todas as coisas? Parece que a Bíblia é bem objetiva quanto a isso. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Voltando aqui no Salmo 33:6, diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha só que coisa interessante. Deus criou tudo através do poder da sua palavra. Se eu disser assim, olha, para esse púlpito aqui, púlpito, anda. Ele não vai andar. Sabe por que ele não vai andar? Porque a minha palavra não tem poder. Eu só vou fazer andar se eu tiver com as minhas mãos aqui. A minha palavra não manda nele. Agora, se fosse Deus que dissesse assim, ei, púlpito, anda, ele pularia como se fosse uma gazela, você está entendendo? Porque essa palavra de Deus tem poder. O Salmo 33:9, ele diz assim, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aqui na revista, eu creio, na página 16, a gente tem uma informação bem interessante aqui, olha. Diz assim, olha, literalmente, na página 16. Estes textos, esses aqui que eu acabei de dizer para vocês, revelam a grandeza do poder de Deus ao criar o mundo. Quando Deus usa a sua voz ou a sua palavra como agente da criação, o que acontece? Ele quer nos passar a mensagem de que o seu poder não conhece limites. Você está acompanhando aí na sua revista? Se você não está, é porque você não pediu. Olha, está vendo aqui? Liga para a gente. Ó. É só você entrar em contato agora pelo telefone até às 11 horas. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pode pedir. Olha só, Deus falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. É isso que diz aqui Hebreus 11, o verso 3. Olha só o que diz aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Extraordinário isso, né? Deus criou através da sua palavra, mas não somente isso. Tem uma segunda forma de Deus agir criando. E que segunda forma é essa? Deus criou tudo através das suas mãos. Olha só que interessante. Diz assim, Isaías 66, o verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus criou tudo através das suas mãos. O Salmo 19, verso 1 também diz isso.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que isso significa? Essas mãos poderosas que criaram todas as coisas ainda estão estendidas para nós. Essas mãos poderosas te alcançam ainda hoje. É o que diz Isaías 59, o verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo, diz aqui o texto, para que não possa ouvir. Deus estende a mão para você, os seus ouvidos alcançam o seu clamor. Estas mãos, elas não tremem, elas não vacilam quando a gente precisa de socorro. A Cristo, até mesmo ele morreu de braços abertos para segurar todos os que são necessitados, como você e eu, que essas mãos estarão sempre estendidas a nós. Agora, vamos entender por que ele criou todas as coisas. Vá comigo aqui ao Salmo 97, o verso 6. Diz assim: os céus anunciam a sua justiça. E agora preste atenção. E todos os povos veem a sua glória. Vou perguntar, por que Deus criou todas as coisas? Porque através desta criação, Deus faz conhecida a sua glória. É isso que diz aqui o Salmo 111, 3. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Tudo que Deus põe a mão, você consegue ver a glória, a majestade, o poder de Deus. Exatamente isso responde à pergunta, por que Deus fez todas as coisas? Para que a sua glória se tornasse conhecida para os seus seres criados. Todas as coisas criadas têm o objetivo de dar glória a Deus, de mostrar o poder do Criador. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, o verso 31, ele faz um desafio. Você lembra o que diz lá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso que tudo que está relacionado à minha existência, a sua existência, a sua vida, os seus negócios, os seus relacionamentos, a sua comida, até o fato de você dormir, tudo que você faz deve ser para buscar e demonstrar, experimentar a glória de Deus. Fantástico isso, né? A glória de Deus é percebida através da sua vida. Eu e você somos miseráveis, desgraçados pecadores, mas na nossa vida a glória de Deus pode ser percebida. E agora eu quero ir para a última pergunta, talvez a mais importante. Para quem Deus criou todas as coisas? É como se fosse um presente. Você gosta de ganhar presente? Claro que você gosta, né? Quem diz que não gosta é, no mínimo, mentiroso. Todo mundo gosta de ganhar presente. Para quem Deus deu esse presente extraordinário da criação? De quem que é essa obra extraordinária que Deus, pelo seu poder, pela sua palavra e pelas suas mãos, formou? O que a Bíblia fala sobre isso? Está escrito aqui em Colossenses 1, 15 a 17. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora observe, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, o que você vê e o que você não vê, o que você conhece e o que você desconhece. Tudo foi criado nele, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele. E agora preste atenção, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é que recebeu esse grande presente? Cristo. Talvez você pense assim, mas não parece meio estranho, meio egoísta, Deus ter criado todas as coisas para si mesmo? Ele cria e fala, eu vou me dar de presente. Bom, Deus não fez isso por razões egoístas, como uma criança que pensa que todos os brinquedos são dela. Sabe? Não é meu, não é dela, mas ele diz, é meu. Ele não deixa ninguém pegar, não. Como ele é a fonte da vida, tudo só pode existir
se estiver conectado nele. Ele é a fonte da energia, você está entendendo? Só em Cristo a condição da gente existir. A nossa existência só vai alcançar o seu verdadeiro significado em Cristo. Tudo converge para Cristo. As coisas foram feitas nele e para ele. Tudo se volta para ele. A criatura saiu dele e agora ela precisa voltar para ele. Em Cristo se cumpre o propósito da nossa existência. Porque nada do que foi criado subsiste sem ele. Você não é o resultado da evolução de uma ameba, você muito menos é um parente próximo do macaco. Eu tenho autoestima, você é o resultado, sabe do quê? Desse processo criativo de Deus. E esse propósito tem nome, ele tem sobrenome, é Jesus Cristo, o teu Salvador. Quando a gente vai a Ele, a gente entende que Ele é o Filho de Deus. E Ele faz as coisas ganharem um novo sentido, um novo significado, um novo propósito. Sabe o celular que está acabando a bateria? Você precisa muito usar e não tem carregador, você está desesperado para você dar uma carguinha, sabe? Cristo é essa fonte de energia. Quando a gente se conecta com Ele, essa energia, ela é abundante. De fato, o que você precisa não é de mais dinheiro. Não é liberar aí alguns gatilhos mentais para você conseguir empreender mais, empreender melhor, prosperar no seu negócio. A gente não precisa de prosperidade, coisa nenhuma. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa ser propriedade de Cristo. Precisa entregar nossa vida para Ele. Porque quando a gente faz isso, a gente entende o que Martin Luther King disse: perdi todas as coisas que eu tentei deixar na minha mão, mas ainda conservo todas aquelas que eu coloquei nas mãos de Deus. Você, meu amigo, foi feito para Cristo. Essa é a grande verdade da Bíblia. Enquanto você não for a Ele, sua vida não tem sentido, significado. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para o seu Deus, para o seu Criador. Você aceita fazer isso hoje? Posso nesse instante orar com você? Para que Deus tome aquilo que lhe pertence, que é a sua vida. Tudo. Seus negócios, seus sentimentos, suas prioridades, seus planos. Você quer entregar nas mãos de Cristo? Então vamos orar. Senhor, nós estamos baixando as nossas armas, não queremos mais lutar contra a maior de todas as verdades. Nós fomos feitos por Ti e para Ti. Por isso que lhe devolvemos o que temos e somos. Nós somos Teus, Senhor. Receba este amigo, esta amiga em Tuas mãos. Que essa graça alcance e transforme a vida dessa pessoa. Nós entregamos esta prece nos méritos de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Ah, que fantástico é saber que o que está escrito é verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viva essa verdade hoje mais uma vez. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.